Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. A minha entrevistada hoje é a secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Maria Silva, com quem eu vou falar hoje sobre as políticas públicas, para esse segmento aqui em Alagoas, tanto para as mulheres como para os direitos humanos, a concepção de direitos humanos a partir dessas políticas públicas. A gente vai falar sobre ações no combate à violência contra a mulher, que tem marcado o estado de Alagoas, ainda com índices alarmantes, sobretudo o feminicídio, que é quando a mulher é assassinada por ser mulher. Portanto, eu agradeço antecipadamente à secretária Maria Silva por estar hoje aqui com a gente. E comecemos, secretária, pelos seus, digamos assim, o que a senhora vivenciou durante uma sessão especial que discutiu justamente as políticas no combate à violência contra a mulher realizada aqui na Assembleia Legislativa pela bancada feminina que reúne historicamente 5 mulheres nesta nova legislatura. Olá, Gorete, é um prazer poder estar aqui no programa. Essa audiência ela foi de extrema importância, Ela foi de extrema importância porque, primeiro, uma bancada feminina, acho que foi uma das maiores bancadas femininas que a Assembleia já teve, e o grau de importância, você viu que a casa cheia, a audiência ela começou às 3 horas e acabou 9 horas da noite, então se combinou, e muitos debates, Então você viu vários palestrantes discutindo a questão do feminicídio, nós estávamos ali também ao debate para poder escutar, porque eu acho que nós que somos gestores precisamos ouvir o povo, precisamos escutar as ruas, para a gente poder se projetar, para a gente poder ver onde que está a situação, para a gente poder tomar atitudes, E essa questão dessa a bancada feminina, da maneira que foi colocada, das pessoas que vieram fazer as palestras, foi de extrema importância. Eu acho que todo mundo dali saiu ganhando, porque você passa as informações e você troca as informações também, porque teve a saúde, teve a CEMUD, teve a OAB, teve várias representantes, de nomes, de peso, que fez o contraponto. Então, nós sabemos que nós estamos num estado pobre, com difícil situação, se você for analisar hoje a história do país, muito complicada, principalmente com essa questão política hoje, que está todo mundo alarmado, não sabe para onde vai, o que vai fazer, o que vem daqui a pouco, qual é a próxima bomba que vem, Então, assim, você fica preocupado com todas essas situações, principalmente quando você fala em políticas públicas, A questão de políticas públicas no Estado é prioridade, E o governador Renan, ele tem uma preocupação muito com essa situação, porque é um governo que ele se preocupa e pede que a gente vá aos locais, que a gente visite, que a gente conheça o Estado, porque você não pode ter gestão sem você conhecer, sem você conhecer o que está falando, o que os quilombolas precisam, o que os ciganos precisam, que o povo do campo, quais são as políticas, porque você não pode fazer uma coisa sem você consultá-los, o que é melhor, porque às vezes você tem uma visão. Democratiza o acesso a essas informações e daí se pensa em políticas adequadas às necessidades desses segmentos, secretária? Claro, e aí você tem que poder escutar, parar para poder escutar. Porque senão você acaba fazendo coisa, eu acho melhor fazer isso, e vai colocando a cabeça, o que eu vi em tal local. O que às vezes o que deu certo num estado, numa região, pode não dar certo com a gente, Então, por isso que você precisa ir em loco, escutar, fazer a pesquisa, fazer orientação. É isso que a gente vem fazendo. Eu venho sentando, eu vou visitando, já tem 8 meses que eu estou na pasta. Pois é, 8 meses que a senhora assumiu a Secretaria da Mulher. Isso. E o que dizer dessa experiência, secretária, do ponto de vista do que a Secretaria se propõe e também das condições objetivas para efetivar essas ações que traduzem a política pública do Estado? Olha, é um grande desafio. É um grande desafio porque o público que você trabalha, ele é enorme, E os problemas são dos mais simples,
aos mais cruéis, né? Você vê, nós somos procurados através da questão quando tem violência com criança, quando tem a questão do feminicídio, assassinatos, quando tem violação dos direitos. Então, assim, você tem que estar antenado a tudo, né? Procurar ter um trabalho diferenciado, porque nós temos a Superintendência da Mulher, Superintendência dos Direitos Humanos e Superintendência da Pessoa com Deficiência. Então, são esses 3 focos, né, que a gente tenta dar uma dimensão maior. Eu digo que a secretaria ela não é dividida por superintendências. Então, assim, nós funcionamos no coletivo, né, maior, e que onde tiver um problema, todos têm que estar a par de tudo que acontece em todas as suas superintendências, e onde alguém precisar, todo mundo chega junto. Porque são ações articuladas dentro do organograma, digamos assim, da secretaria, mas que para sua efetivação há necessidade também de uma segunda articulação que é feita com as demais secretarias e até mesmo com os municípios, não? Sim, você tem que ter articulação. A nossa secretaria ela é de articulação, porque quando surgiu o problema, você tem onde é que escuta, a gente faz o apanhado de tudo, faz as oitivas, onde precisa encaminhar. Então, a gente vai de acordo com aquele secretário, tem que ir para a Secretaria de Segurança Pública, vamos ver quais são os principais dados, vamos fazer o checklist do que a gente precisa. Então, a gente sai, né, eu vou, muitas vezes eu acompanho, a minha equipe acompanha, então assim, e a gente gosta de ver a situação resolvida e acompanhados, né? Então, assim, não adianta você pegar um problema e deixar, não, aqui já não pertence mais para mim. Não, eu vou até o final, assim, porque missão ela tem que ser iniciada e concluída, né? Então, é isso que você precisa dar retorno. Eu venho de movimento social. Pois né? é. A senhora me falou aqui, antes mesmo da abertura do programa, da experiência vivenciada como representante da Fundação Palmares na região Nordeste por alguns anos. Essa experiência que a senhora teve, como ela pode ser, digamos assim, também aproveitada do ponto de vista da análise das necessidades e da elaboração das políticas, no caso, ligadas até a direitos humanos mesmo? Gorete, a importância da Fundação Palmares na minha vida, eu digo assim que eu não consegui sair ainda da Fundação, porque é uma coisa que é paixão, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, eu falo que isso para mim foi um doutorado da minha vida, porque você vai, né, até as pessoas. Então, a gente tem uma situação que nós temos muitos Brasis, né? São diferentes regiões, são diferentes, cada quilombo é uma história diferenciada. Tem quilombos que paupérrimos, tem quilombos que você pega pessoas formadas, eram 12 irmãos, os 12 irmãos da Universidade Federal. Isso em Pernambuco. Aqui em Alagoas a gente temos em Água Branca uma família que são 7 irmãs e as 7 irmãs engenheiras, formada também pela UFAL, né, pela Universidade Federal. E aí você começa a entender que o que é se dá a política pública, quando você se dá a oportunidade, as pessoas conseguem pegar e ir adiante. Porque eu tive a oportunidade de conhecer uma família de quilombolas que eram 12 irmãos, os 12 formados na Universidade Federal e dos 12, 4 médicos, né? Então era muito interessante, porque eu falei assim, mas como isso? Eles estão pobres e conseguiram, e o pai, né? E aí 2 se formaram em Cuba, os outros 2 foi São Paulo e Pernambuco, e quando chegavam, voltaram para o estado, para Pernambuco, atendia as regiões vizinhas, e quando era no final de semana, vinha para a casa do pai para atender toda a região. Então isso era um problema, porque o prefeito não gostava, os vereadores não gostavam, achavam que eles iam. Isso era um problema na cidade, porque eles começavam a atender, via as medicações, né? E nenhum deles foi para a política. Então, assim, você consegue ver pessoas do zero, você vê pessoas que passaram fome, que morreram, né? Pessoas que não tinham nada para construir. E depois você consegue ver a situação do Minha Casa Minha Vida chegando aos quilombos. Você consegue ver essas pessoas que você não tinha situação nenhuma e poder estar dentro da escola. Nenhuma perspectiva. Nenhuma né? perspectiva. E estar na escola, e estar numa universidade. Então, o que é isso? É o olhar dos direitos humanos, né? Você conseguir abrir os espaços, você dar a oportunidade e a pessoa seguir. Então, assim, precisamos sim, né? Claro, de oportunidades.
né? As pessoas às vezes precisam, assim, o quilombo ele é muito longe. Né? Nós temos várias pessoas aqui no estado que têm doutorados, áreas de difícil acesso, você tem que andar não sei quantos quilômetros a pé para você conseguir chegar, e é de extrema pobreza. Um dos quilombos mais difíceis aqui do estado era Palmeira dos Índios, Tabacaria. As pessoas viveram lá mais de 20 anos em barracos de lona, né? Quando era época de chuva, as lonas voavam, as pessoas com criança. Teve um dia que eu fui, eram 6 crianças, eram toda escadinha. E a mãe desesperada, chuva, aí me ligavam 2, 3 horas da manhã, olha, a lona voou, a gente está indo para a igreja. E aí a gente conseguiu, eu consegui através do deputado Paulão uma emenda de 1.800.000 e nós conseguimos construir 50 casas, né, com uma ONG, e fizemos essas 50 casas em menos de um ano, né, e conseguimos entregar essas casas, né, com uma parceria com a Caixa Econômica, do Minha Casa Minha Vida, entregamos essas casas, e essas pessoas hoje moram nas casas, as casas continuam lindinhas, né, toda arrumada, não venderam, né. Pois é, a senhora fala da importância das emendas parlamentares, né, da bancada federal, sobretudo da bancada federal, e destacou agora uma das emendas, né, no valor de mais de 1.800.000 reais, e recursos também para, consta aqui, Programa Mulheres 1000, né, que já é uma outra emenda? É uma outra emenda. Essa emenda do deputado Paulão foi uma emenda de bancada, foram 14 milhões, né? E nós estamos negociando com o IFAL, né, parte mais ou menos de 1,5 milhão, 2 milhões, para que fique destinado para o Mulheres 1000. Qual é a síntese desse programa? O Mulheres 1000, ele é um projeto do governo federal. Tá? Isso foi na época do governo Dilma, né? E isso ocorreu para você trabalhar com as mulheres de alta vulnerabilidade, né? Totalmente vulneráveis. Então, a parceria com o Instituto Federal, com o IFAL, e a Alagoas, ela foi exemplo para o Brasil, né? A coordenadora aqui é Luísa Jaborandi, ela tem um trabalho espetacular, ela vai do estado, ela sai daqui, vai para o sertão, alto sertão, onde precisar, que você tem essa questão de alta vulnerabilidade, ela está lá com a equipe. Então, você vai preparar essas mulheres para a questão da saúde, você vai trabalhar a autoestima. Tem muitas mulheres que são analfabetas e você dá ali aquele AMP para que elas encorajem, para que elas consigam ir para um EJA, né? Você vai trabalhar a autoestima. Educação de jovens e adultos. Então, assim, você consegue encampar, é um curso que dura 4 meses, são 2 vezes por semana. E no final eles recebem o certificado do Instituto Federal e elas ficam assim super felizes porque elas estão ali estudando, recebem o uniforme, tem o lanche, ela tem uma bolsa naquele valor. E a importância disso é o resgate, né? É o resgate de você trazer uma mulher dessa sofrida, uma mulher dessa que passa por situações adversas na vida, às vezes a violência dentro de casa e a autoestima lá embaixo. Então, assim, você consegue trabalhar. Então, elas fazem um trabalho diferenciado que quando elas saem, a formatura é a coisa mais linda. Eu já fui patrona de alguma das turmas, amanhã tem um grupo que eu vou ser madrinha da turma também. E a importância, o resgate, porque você começa a abrir espaço, elas começam a trabalhar, então você faz vários tipos de cursos, da recepção, de esteticista, então você vai trabalhando camareira, dependendo da região onde você tenha, é onde ela vai fazer as especificações. E aí você consegue, né? Por exemplo, no litoral de Maragogi tem várias que trabalham na região hoteleira como camareira, porque assim, depende do grau do estudo, né? E muitas delas já estão assim, eu terminei aqui, eu quero poder me aprofundar mais, eu quero voltar a estudar. Então, quando você começa a trabalhar, quando você puxa, olha, é importante, você tem que, né? Empodera a sororidade, mulher, né? Você tem que trabalhar o empoderamento da mulher, porque acabou a fase, né? De mulher violar os seus direitos, de você estar sendo espancada, de mulheres estarem morrendo. Nós estamos no século XXI, né? Isso não era para acontecer mais. Pois bem, vamos ao nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto para darmos prosseguimento a essa boa conversa com a secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Maria Silva. Até já.
Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos aqui de Alagoas, Maria Silva. E com ela estamos tratando, né, das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pelo governo do Estado para fazer o atendimento dessa demanda crescente no Estado de Alagoas. Secretária, nós falávamos no bloco anterior sobre a importância das emendas parlamentares para viabilizar alguns projetos, alguns programas, o exercício das políticas públicas aqui da Secretaria. Parte dessas emendas, né, está direcionada ao Mulheres 1000 e o Garotas 1000. O IFAL, não. Não. Só a Mulheres 1000? Não. Essa emenda foi para o IFAL, 14 milhões, uma emenda de bancada. Nisso, a gente está negociando, né, com o IFAL para que 2 milhões venham para a gente trabalhar com Mulheres 1000, que será uma parceria do Instituto Federal junto com a CEMUD. Com a Secretaria. Isso. Com a Secretaria. E esse programa foi cancelado pelo atual governo federal? Isso, pelo atual governo. Sem justificativa? Sem justificativa, como vários outros programas de direitos humanos, né, LGBT, então várias outras situações, está sendo cancelado. Que não é a prioridade não é prioridade deste governo. Políticas públicas não é prioridade deste governo. E o que se pode fazer? Os governos que contrariam vai de encontro, não é? Tem que procurar essas alternativas para viabilizar o que já existe, não é? Olha, o Nordeste, ele teve uma opção, né? O Nordeste teve uma opção e foi para a linha de frente, é um povo aguerrido, né? Só que sabemos das diferenças, das dificuldades dos estados do Nordeste, né? Alagoas, por mais que a gente consiga sair à frente, o governador está pagando tudo em dia, não está atrasando o pagamento, está construindo hospitais, está construindo rodovias, então isso é desenvolvimento, né? Então, a gente tem que achar alternativas. Então, as emendas, elas são alternativas. Inclusive, já para a Secretaria, nós tivemos uma emenda de 1.600.000 do deputado Paulão, onde nós vamos trabalhar com toda a situação dos direitos humanos, as ascensões para a Secretaria da Mulher com a questão de violência contra a mulher. Então, a gente vai trabalhar todas essas situações. Então, assim, para nós, foi ótimo. Secretária, quando a senhora diz que o Nordeste tem posição, é aguerrido, a senhora se refere, por exemplo, à condição de o Nordeste todo não ter aclamado o atual presidente e isso possa ser entendido como uma retaliação, porque é no Nordeste do Brasil onde está a maior carência, digamos assim, de uma atenção especial do governo federal, e sempre foi assim, né? Em geral, os estados do Sul e Sudeste são privilegiados com recursos para a manutenção de programas, projetos que dão uma condição melhor à população excluída. Não é o caso do Nordeste, que isso veio acontecer nos últimos anos, né? Exato, Gorete. Se você for analisar, eu sou do Sul, eu sou do Paraná, nasci no Paraná, morei muitos em São Paulo, vim passar férias em Maceió, me apaixonei, fiquei, não voltei mais. E eu tenho um carinho muito grande. Meus pais são nordestinos. Mas se você for analisar o Nordeste, vivenciou muitos anos a questão da seca, a pobreza, né? A impunidade das coisas acontecerem, a gente não ter notícias, a gente não ter a reparação, né? O Nordeste, eu falo que ele tem 2 momentos, né? De 13 anos atrás e antes disso. Então, você não tinha, o nordestino ele não tinha essa autoestima, né? Então, você via, só fala do nordestino, a questão da seca, a questão da fome, a questão da miséria, né? Então, você não tinha essa... Hoje você, né, você vê, tem indústrias no Nordeste, hoje você vê a questão de Minha Casa Minha Vida, hoje você vê desenvolvimento. Hoje o nordestino, ele não quer sair da sua terra para ir para São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro. Ele quer se manter na sua terra, né, com a sua família, com a sua raiz. Mas precisa de quê? Nós precisamos manter, né, opção de trabalho,
precisamos manter assegurada a questão escolar dos filhos, né? Porque a violência, ela está generalizada. Então, com certeza, e com as políticas públicas que veio o Bolsa Família, a energia Luz para Todos, que vários locais do Nordeste não tinham energia, principalmente nos grandes locais quanto o sertão, né? Então as pessoas não conheciam, né? Você não tinha desenvolvimento quando chegar. Eu lembro que em alguns momentos que nós fomos para algumas inaugurações do Luz para Todos, teve um momento que isso me marcou muito. Quando acenderam a luz, um menininho saiu correndo, assustado, porque nunca tinha visto luz. Né? Você não tinha acesso à televisão, você não tinha acesso à informação, né? Que isso é ruim. As pessoas, eu sempre falo, as pessoas precisam ser formadas e informadas, porque assim você faz as melhores escolhas. Exatamente, o senso crítico faz parte da sua existência, né? E o que dizer do trabalho que é feito diante nos estados, que o trabalho não vai terminar porque o governo federal entende diferente, né? A alternativa que se pode buscar, organizações não governamentais podem ser parceiros do Estado nesses projetos? Sim, com certeza. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho, eu estive em Brasília umas 2 vezes e estamos fazendo uma parceria com a ONU, estamos trazendo a ONU Mulheres aqui para o Estado. Né? Eu creio que em meados de abril a equipe está chegando para nós fazermos um planejamento daqui do Estado, para onde a gente pode atingir os locais de mais vulnerabilidade, para fazermos projetos, para buscarmos situações de fora para cá. Né? Essa captar recursos, né? Então nesse período tive algumas agendas internacionais. Eu tive uma agenda em Brasília com a Ganda, né? Com o pessoal de Ganda, e foram 45, no momento eram 45 representantes da África, né? Que eu fui a única brasileira, e a ministra, ela muito preocupada com a situação do país, como ia ficar, ainda era antes das eleições, e a gente ela querendo vir para conhecer, porque sabe que tem uma área de quilombos grande, para poder ver o que a gente poderia fazer a nível de projeto. Eu recebi a cônsul dos Estados Unidos também na Secretaria de Direitos Humanos, ela preocupada com a situação, veio conhecer, batemos um papo, conversamos sobre a questão de projetos a definir, principalmente para as pessoas, para a questão dos povos tradicionais. Né? Então, a importância é muito grande, porque vivemos num estado muito pobre. E diverso nas suas necessidades. Né? Nós temos uma comunidade indígena grande aqui no estado, né? E nós temos índios advogados, nós temos índios mais, formados. Né? Que não existem mais algumas dessas comunidades indígenas, né? Infelizmente. Mas as pessoas estão atrás, quer estudar. Isso fortalece, que eu digo que no momento de uma grande crise, eu acho que quando a gente precisa parar para analisar e ver onde teve as falhas, para a gente poder crescer, dar o salto, né? Então isso é importante, eu acho que todo momento é uma reflexão. Como as secretarias de mulheres devem, nos estados, avaliar a postura do Ministério, digamos assim, Direitos Humanos, Mulheres e Direitos Humanos? Você me fez uma pergunta difícil, porque realmente é uma coisa muito complicada, né? Porque nós conhecemos a base. Nós sabemos o que precisa. Eu sou uma secretária que eu sou de linha de frente, eu vim de movimento social. Então eu conheço toda a base, eu sento com a base, escuto. Eu já recebi... Há um problema de escuta em nível federal, secretária, claro. Né? Às vezes não há uma prática de ouvir, mas de determinar, é a impressão que a gente tem, e que isso pode dificultar, não é, a relação que está aí colocada, tripartite nas ações, né? Governo federal, estaduais e municipais. Gorete, é difícil porque você vem... acostumado com determinadas posições, você vem andando num caminho que as coisas estão dando certo. De repente você entra, você vira a maçaneta e muda tudo. Então, quando você muda, você não tem nenhum projeto, a gente não sabe nem que projeto, porque se você tivesse a noção de que projeto era esse,
né? O que vem para a sociedade, o que a gente espera, você poderia saber, bom, então eu venho para cá, que isso aqui a gente consegue chegar. Então tem esse caminho, a gente vem para cá, mas a gente não sabe. Pois é, e causando, né, uma instabilidade, como a gente está observando no Ministério da Educação, por exemplo, né? A cada dia uma demissão, as pessoas não estão conseguindo ficar diante justamente da dúvida sobre qual é o projeto, que até agora nada está colocado. Eu acho que nem eles sabem qual é o projeto. Eu acho que nem eles sabem. Porque é muito difícil. Um dia, de manhã, se fala uma coisa. À tarde já não é mais aquilo. A pessoa desmente. Então, assim, você falar em Twitter, né? Então, é isso. Não é isso. Ele não entendeu, não é bem assim. Então, assim, a gente vivemos num país enorme. São 27 estados, né? Nós temos pessoas, assim, altamente preparadas, né? Então, você vê muita informação desencontrada, você vê muita a mesmice, a coisa pequena, a briga entre eles, e você tem uma nação enorme, grande, poderosa, que poderia fazer a diferença, que você poderia buscar. O foco ideal é jogar muito na educação, né? Porque eu acho que o primordial, se você falar assim, qual que é o caminho para poder se achar? Fortaleça a educação. Porque você como outros países já fizeram uma condição idêntica ou inferior à nossa e hoje está aí, não é? Aprenda com os outros. Se você não sabe fazer, aprenda com os outros países. Ou então você coloque pessoas que tenham conhecimento, né? Para poder ser diferente. Porque você precisa sair do palanque. Acabou. Agora, acabou. Esse senhor ganhou as eleições, agora ele precisa mostrar para que veio, né? Toda a população brasileira está esperando isso. Está aí a confusão da Previdência, o BPC, a reforma da Previdência, o BPC a R$400. A reforma que é colocada como a condição única para devolver o desenvolvimento econômico ao país, né? Eu fico meio, como jornalista, sou meio suspeita para colocar essa opinião, mas eu não acredito que investidores que vêm investir, de fato, na produção, estejam preocupados com a reforma da Previdência. Quem mais pode estar preocupado, talvez seja quem especula no mercado financeiro, que não gera emprego, né? Com certeza. Como é que você tem uma equipe? A Câmara dos Deputados esperou ontem o ministro e ele não apareceu. Então, qual é o grau de compromisso que você tem com isso? Você tem 513 deputados numa Câmara Federal. Você quer implantar uma coisa, então você precisa aí dar explicações, olha, e convencê-los. E você não some, não vai, não aparece. Né? Você não está brincando, né? Você não está brincando na sua casa de vamos brincar, vou dar o tom aqui. Você está brincando com vida de milhares e milhares de pessoas, né? Você vê quando fizeram a reforma da Previdência no Chile, o que aconteceu? O nível de suicídio, você viu o que aconteceu na Grécia. Então, assim, é uma situação que a gente tem que... O que está acontecendo nos outros países? E é do interesse de todos nós, não é? Claro. Secretária, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente e hoje recebemos a secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Maria Silva. Ela está falando sobre as políticas públicas, né, que são desenvolvidas pela CEMUD. E agora eu pergunto, secretária,
a criação do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher aqui em Alagoas. O que representa a criação desse fundo, não é? E qual é a fonte, não é, que temos para o funcionamento desse fundo? Nós, em Alagoas, acho que nós somos um dos poucos estados que temos esse fundo, né? Então, para nós é uma grande vitória. As pessoas falam, é pouco, 50 mil. Depende de como você vai colocar, né? Então, assim, e nós temos que criar campanhas, fazer o diferencial, buscar, entendeu, de formas diferenciadas para que a gente possa trabalhar. Em outros estados, como o Espírito Santo, funciona, suponhamos, o homem que quando fazer algum ato contra a mulher, tem uma pena, tem a questão, então esse valor que ele paga vai para o fundo. Então, nós estamos pensando em criar isso aqui no estado. Esses mecanismos para que a gente possa arrecadar mais. Mas a importância desse fundo é para você promover, para você orientar, fazer as palestras, fazer cursos, você fazer um trabalho diferencial de implementação, defesa e proteção dos direitos da mulher. Secretária, hoje, na ação em defesa das mulheres, qual é o carro-chefe da Secretaria? O carro-chefe hoje para a gente é o patrulhamento. A Patrulha da Maria da Penha, ela está sendo uma forte parceira com a gente, porque a coisa acontece, a gente tem o CEAM, né, que é o Centro de Atendimento às Mulheres com Violência. Quando chega lá, a gente tem o atendimento jurídico, psicológico, né, e assistência social. Aí muitas às vezes não quer fazer a denúncia. Ainda há casos, tem com casos, toda a informação, com todos os casos que levam até ao feminicídio, as mulheres ainda temem fazer a denúncia? Tem várias situações, porque às vezes assim, ama demais, né? Não, mas vai melhorar, né? Acredita. Acredita, não, mas vai mudar, fez isso, foi um momento difícil, ele não estava bem, mas isso vai melhorar. Então, de certa forma, a pessoa ainda se sente culpada pela ação do companheiro que foi lá, né? E agrediu. Então, esse é um problema. Então, você não pode forçar, você orienta, mas você não pode forçar a fazer a denúncia, a tomar atitude. Mas as pessoas falam, a violência aumentou, está estupendo. Não aumentou. Não aumentou? O que aumentou? Os dados indicam que não aumentou? Não aumentou. O que aumentou foi o encorajamento e empoderamento delas fazer a denúncia. Então, é a notificação da denúncia que reflete o aumento dos números. Porque antes a gente não ouvia falar. Antes era um caso ou outro. Era raro. Assim, vamos voltar a 15 anos atrás. Delegacia da Mulher, você mal falava, né? Então, as situações eram um caso ou outro, mas hoje, se você observar, as mulheres estão fazendo a denúncia, elas estão buscando a situação em si, elas procuram o centro de atendimento. Então, hoje, a questão da violência, ela é secular, né? Não é uma coisa que foi de ontem para hoje, ela é secular, vem há muito tempo, e o que a gente não pode é naturalizar isso, né? Porque às vezes você vê uma criança, a criança vê os pais batendo e tal, e vai colocando aquilo como uma coisa normal. E nós estamos fazendo um trabalho a Maria da Penha vai às escolas. Então, nós estamos preparando as crianças, indicando, falando da lei, colocando o número Disque Denúncia. Às vezes você encontra relato das crianças na escola. Olha, meu pai faz isso, minha mãe, como é que a gente faz? Então, assim, já está recebendo denúncia. Então, precisa se trabalhar. A senhora falou sobre as delegacias, né? E as delegacias, o funcionamento das delegacias foi um item questionado aqui na sessão especial que discutiu a violência contra a mulher. Isso. De não ainda estar funcionando aos finais de semana, né, quando ocorre a maioria das agressões. Como criar uma condição objetiva para que o governo mantenha essas delegacias abertas aos finais de semana? Gorete, é um objetivo nosso, né? Estamos trabalhando para que isso aconteça. Mas é uma situação que você tem que ter concurso, né? Porque você precisa de um grupo maior de delegadas, porque são os horários específicos em si, né? Então, assim, o momento é o concurso, precisa se fazer o concurso, né? Mas em outras situações a gente foi uma das pautas que tivemos com o governador, e isso a gente está tentando trabalhar dentro das perspectivas para ver como é que a gente vai gerenciar e trabalhar isso. Pois é, dentro desse conceito de melhores condições para chegar aos objetivos, né?
O que hoje é mais necessário à secretaria para que ela dê conta, né, dessas demandas que são cada vez maiores? Em termos de organização administrativa, há pessoal suficiente? Olha, nós temos uma equipe, né? Estamos organizando, porque, como eu te disse, eu peguei do final do ano para cá, então são 6 meses que eu estava trabalhando um planejamento, né? E hoje nós temos um outro planejamento que precisamos trabalhar o planejamento para 4 anos. Claro, precisamos de mais pessoas. Quanto mais pessoas, né? Porque estamos fazendo um trabalho diferenciado, porque tem aquela história, quem procura acha. Né? Então, como eu vou muito para a linha de frente, nesse período que eu já visitei quase 75 municípios, né? Então você sempre vai puxando demanda, você vai procurando demanda, você precisa aumentar as raízes, você precisa aumentar o seu grupo de capilarizar com os capilarizar. Municípios é uma necessidade básica, porque o importante seria que cada município tivesse a sua Secretaria Municipal da Mulher, né? Estamos na busca, viu? Já estamos nas tratativas com algumas prefeituras, né? Em Api, Olho d'Água do Casado, Piranhas, estamos conversando. Temos mais 5 prefeituras que estamos na negociação para que nós fizemos essa implementação. Né? Então, isso é muito importante, mas tudo você tem que construir aos pouquinhos, né? E tudo isso você hoje gera uma grande demanda financeira, então toda essa situação do país hoje reflete nos estados. Então, assim, por mais que queremos isso, mas a gente tem que ter pé no chão. Então, a gente tem que ver o que vai ser prioridade. Né? Então, a gente não tem um construir, não vai ser tudo de uma vez, não vamos conseguir. Então, precisamos elencar quais são as prioridades, no que vamos poder avançar, né? Porque se você ficar, somar esforços para não pulverizar e não acontecer quase nada, né? Tem que somar esforços, você elenque o que é prioridade e vai trabalhando aos poucos. E aí você vai a degrau em degrau. Secretária, em relação ao Prêmio Alagoas de Direitos Humanos, foi criado nessa gestão, né? Foi a primeira edição que nós fizemos, foi um jornalista, né, que nós premiamos, Caco Barcelos, né, uma figura maravilhosa, com um trabalho diferenciado. Ele foi um dos premiados. Premiamos também o Dr. Emerson Casado, cardiologista, né, e a referência em si do Dr. Emerson é pelo trabalho que ele está fazendo, né, ele foi diagnosticado com a ELA. E o trabalho que ele está buscando em tentar quebrar uma patente de medicação que custa 450 mil. Né? Então, você sabe que no SUS hoje o tratamento é muito complicado. Né? Então, isso foi para você chamar a atenção a nível nacional e internacional para que a gente consiga fazer as divulgações, ampliar a situação, para que a gente dê visibilidade a esse problema. O prêmio é lançado anualmente agora, anualmente. Né? E nós tivemos também hoje Major, né, que é a Capitã Daniele, que é da Patrulha da Maria da Penha, e que é uma referência para nós mulheres e uma parceria muito grande, e da Secretaria de Segurança Pública também, que nós temos uma parceria muito boa. E ela foi uma das que ganhou esse prêmio. E nós tivemos 2 prêmios diferenciados, que foi para a Luísa Jaborandi, que essa guerreira que é do IFAL, que é a coordenadora do IFAL, do programa Mulheres 1000, que já organizou, já formou mais de 10 mil mulheres esse programa. E também o deputado Paulão, que ele ganhou o prêmio como Guerreiro dos Direitos Humanos, que foi a honra, né? Ele foi presidente do nacional e viabilizou muitas coisas dentro do país. E para nós alagoanos, né, foi um destaque. Né? Porque é muito importante quando a gente tem uma ascensão positiva dos nossos parlamentares a nível nacional e que seja do nosso estado. Claro. Secretária, projeto Praia Sem Barreiras, esse é um projeto que está relacionado aos direitos humanos, não é? Os direitos humanos, esse é com a Secretaria com a Superintendência de Pessoas com Deficiência, né? Porque qual é o objetivo? Né? As pessoas têm deficiência, vocês têm que ir para uma praia, você não pode estar mais isolado em casa, você precisa sair. Então, isso é tão enriquecedor, porque você dá acesso, tem as cadeiras específicas, a gente faz todo um trabalho diferenciado, com parceria com algumas universidades, e levamos eles ao banho de mar, ao banho de rio, ao banho de lagoa. Como isso é Fizemos isso no Pilar. Nós fazemos parcerias com algumas universidades e aí a gente organiza, né? Convida a comunidade em si, as pessoas vêm até o local
E a gente coloca um tapetão específico na areia, isolamos uma parte da praia e eles descem nas cadeiras específicas para tomar seu banho de mar. Então tem o surf que a gente leva, a gente tem os surfistas também que acompanham a gente e eles deitam na prancha, fazem um trabalho em si. Então isso é espetacular, porque a gente está levando não só a praia, mas a gente está levando para a Lagoa, que fizemos uma edição no Pilar, e estamos levando para o Rio São Francisco em Piranhas, né? Então é um dia diferenciado e estamos tentando trabalhar o cinema para eles, né? Porque o que acontece? Às vezes você sofreu um acidente, acabou ficando deficiente, então assim, vem a depressão, né? Você quer estar dentro de casa, então assim... Decorrente do isolamento. Decorrente do isolamento, isso não pode de jeito nenhum. Você tem que ir para a rua, você tem que aproveitar a vida da melhor maneira possível. E tendo espaço, você podendo andar, você podendo brincar, se divertir, né? Como qualquer outra pessoa. Secretária, qual é a ação da Secretaria para as pessoas que estão nas ruas aqui em Maceió, identificando mulheres, famílias que estão ainda nas ruas, como poder articular uma ação junto à Prefeitura de Maceió? Gorete, nós fizemos o comitê, né? O Comitê Pop de Rua, inclusive nós fizemos isso está encaminhado, isso foi na minha gestão, e nós estamos trabalhando isso delicadamente, porque primeiro precisamos fazer o mapeamento, né? Então, nós estamos buscando isso. Quando foi no final do ano, dia 27 de dezembro, nós fizemos uma reunião com os moradores de rua na Secretaria, né? Lemos o decreto, explicamos tudo o que precisava, o que eles precisavam saber, organizamos, convidamos as autoridades e fizemos um jantar com eles, com todos eles no dia. E foi um dia muito importante, foi um dos dias mais emocionantes, porque aí colocamos música ao vivo, então nós sentamos com ele, como é que vocês querem fazer? Ainda sofremos algumas críticas porque por que vocês fizeram na área, na garagem, né, que nós fizemos, colocamos as tendas. Eles falaram, não, nós queremos porque nós precisamos nos acostumar aos poucos. Então, assim, a gente não faz nada sem escutar. Porque se você coloca dentro de um palácio, você coloca dentro de determinados locais, não é o ritmo deles. Então, você tem que acostumar aos poucos né, e escutá-los. Qual que é o melhor caminho? Como é que vocês querem? Não, nós preferimos que fosse aqui. Aí fizemos umas tendas, conversamos e foi muito interessante. Estamos trabalhando o mapeamento disso. Certo. Né? Quer dizer, e também nós estamos trabalhando a questão das prostitutas aqui da Praça Montepio. Recepcionei elas na secretaria, tanto elas quanto algumas travestis, e elas estão com interesse de fazer uma associação, porque muitas já estão ficando mais experientes, idosas, né? Então estão preocupadas com as questões como se diz, da aposentadoria, né? O que eu vou fazer? Então pediram audiência, eu as recebi, fizemos um debate, estamos orientando para fazer uma associação, né? Porque muitas querem aprender, querem cursos e nós estamos trabalhando com essa edição. Para reinserção no mercado de trabalho e em outras atividades. Pois é. E muitas delas falaram, olha, eu sei maquiar, outra eu sei fazer isso, então a gente tem que ver o que elas querem fazer para a gente poder, né, fazer essa associação, trabalhar. Secretária, lamento informar, mas a nossa entrevista chegou ao fim. Aí eu pergunto algumas considerações que a senhora queira fazer. 1 minuto é todo seu. Gorete, quero agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui, né, e dizer que o mês das mulheres, né, parabenizar e lembrar que não é só o mês das mulheres, mas é o ano inteiro, a qualquer momento, né, temos que estar empoderadas, buscar as informações, denunciar sempre, Disque 180, qualquer denúncia o vizinho pode fazer, anônimo, mas não podemos permitir que nossas mulheres, nossas mães, filhas, sejam espancadas, sejam exterminadas, né? Então nós precisamos nos unir, ter a sororidade e mulheres unidas sempre vão para frente. Obrigada. É isso. Obrigada mais uma vez e boa sorte nesse desafio de ser secretária da Mulher e dos Direitos Humanos em Alagoas. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.